quiser. Tá entendendo? Eu posso fazer caridade, posso ajudar o Joaquim, posso ajudar a Bernadette, eu posso orar, mas eu não estou obedecendo mais. Eu estou obedecendo outro evangelho que não tem nada a ver com Cristo. Entendeu? E às vezes a pessoa que ela deveria ouvir, ela não ouve. Ela não quer ouvir. O demônio botou um troço na cabeça dela que ela não ouve mais a pessoa que ela deveria ouvir. Ela saiu. Então, eu acho assim que não há necessidade disso. Quem tem uma igreja que sabe que aquela pessoa, que eu acabei de falar para vocês ainda agora, né? Você sabe que aquela porta é uma porta de salvação. Você já recebeu milagre ali, você já recebeu cura ali. Você já viu o poder de Deus agindo ali. Não há necessidade para ficar ouvindo A, o B, o C, gente. Pelo amor de Deus, é mais ou menos assim. Eu tenho comida em casa, eu vou todo dia comer na casa da Luciene. Mas eu já tenho comida em casa. Tem necessidade eu todo dia comer na tua casa? Aí eu tenho comida em casa, hoje eu vou comer na casa da Luciene, amanhã eu vou lá para casa da Marilda, depois vou lá para casa da Rosângela. Entendeu? Daqui a pouco tudo bem, que a Luciene é boazinha, não vai falar nada, mas alguém vai falar, poxa, pastor, eu tenho comida em casa. Todo dia comendo na casa do outro, entendeu? Não há necessidade não você tem um ministério de palavra. E já viu o poder de Deus, já viu Deus operar, você está procurando chifre na cabeça de cavalo. Que aí quando você, mas a pregação do A é muito boa. E do B também, isso está te afastando de Deus, a pessoa não enxerga. Você entendeu? O que a pessoa deveria ouvir para o seu milagre acontecer, você não ouve de jeito nenhum. Não adianta a pessoa falar. E outra coisa, preste bem atenção, o primeiro sintoma, quando o Espírito está agindo na sua vida, é jogar você contra o seu pastor. Preste atenção nisso. Começa o diabo com uma implicância com você contra o pastor, você começa a ficar vendo um montão de erro, um montão de defeito, pastor que está errado, pastor que está em pecado. Não, porque o demônio já está agindo na sua vida. Porque ele vai jogar você contra a luz. E se você ouvir aquele homem, aquela mulher que é de Deus, você vai se dar bem. O diabo não vai conseguir te enganar, entendeu? Então, para ele te enganar, ele tem que fazer você tomar nojo daquele pastor, daquela pastora, para você ouvir uma outra pessoa que ele esteja usando para enganar você. É assim que o diabo faz, entendeu? Aí vai te atropelando. E você está assim, mas você tem uma unção. Você tem uma unção. A unção está mostrando para você que você está indo contra a mão, mas você não aceita. Entendeu? Então, vamos lá. Às vezes você tem que observar quem é a pessoa certa que você tem que ouvir. Parar com esse negócio de ouvir o A, ouvir o B. Eu tenho orado muito a Deus. Eu consegui, assim, pelo menos 60%, 70% eu já consegui, mas eu quero alcançar mais. Pelo menos 70% eu consegui me afastar da internet. A pessoa começa a mexer nisso aqui, ela sai da fé, ela não vive mais pela fé. Ela vive pelo julgamento do mundo. Porque o pessoal fala, come bosta, que fala, a pele fica limpinha. A pessoa fala, opa, onde eu acho bosta? É sério, gente. Aonde vende bosta? Aí vai lá no Google, onde vende bosta? É sério, onde vende bosta? Ensacado. Tu vai achar, que hoje em dia vende tudo. Eu vou falar lá no lugar, hoje em dia vende tudo. E sabe o que eu vi lá? O cara fez um prato culinário com o próprio sangue. Eu mostrei pro Igor, e ele falou, mano, que nojo. Ele come sangue humano. Como não tem sangue dos outros, sei lá, eu acho que ele fica com medo de comer sangue dos outros, está contaminado, ele tira o próprio sangue. Eu tô com essa foto lá até hoje, que eu mandei pro Igor, o pratinho assim, ó. Aí ele faz prato culinário, sai aquele trocinho assim, o próprio sangue dele. Ele come. Tá vendo como a internet é um nojo? Ali você acha de tudo que não presta, tudo. E, gente, se hoje, presta bem atenção, hoje meu pastor estava pregando uma coisa que é verdade. Tem coisas que meu pastor fala hoje que são uma experiência que ele teve na vida, que ele é mais maduro na fé. Assim, viveu mais tempo e tal. E ele está falando para ajudar a gente, que são mais novinhos na fé.
Hoje, talvez você não vai entender isso, mas tomara a Deus que amanhã ou depois você entenda que isso aqui está sendo um suicídio espiritual para muita gente. E o diabo cega de uma tal maneira que a pessoa não vê. Eu tenho um livro amarelo que fala sobre isso. Os grandes homens de Deus, aquele livro amarelo, Origen, Billy Graham, William Branham, grande homem de Deus. Até um dia desse, o R.R. Soares estava falando, preste bem atenção, todo homem com muita intimidade com Deus não tem nada a ver com isso. É vida, é se consagrando, não tem nada a ver com internet. Isso afunda a fé das pessoas. O R.R. Soares estava até falando, né? Que uma pessoa de Deus tem uma vida consagrada, tem negocinho de que toca, isso aí é pique de tempo, gente. Tanta coisa para Deus fazer na nossa vida, coisa grande que Deus quer realizar, não consegue, nem usar a gente, ele não consegue. Eu já falei isso, porque a pessoa fica muito ocupada. A mente da pessoa, o tempo da pessoa, eu perdi muito tempo. Eu falando com Deus, às vezes o Senhor dá cada revelação tão forte da palavra, um pouquinho que a gente estuda a Bíblia. Imagina que tudo que eu passei no celular se eu tivesse estudado a Bíblia. Você está entendendo? Mas a gente não tem nosso momento de alegria e diversão, não, irmão. Como é que o povo se divertia antes do celular? Então os outros não tinham diversão, era tudo maluco, então. Não é não? Você via o pessoal brincando, a Natasha, um tempo atrás, estava fazendo uma gincana aqui na igreja. Gente, é tão bom a gente brincar, se distrair, viver a vida. O que chamam de liberdade é uma prisão, sabia? Pode fazer nada. A gente tem direito à liberdade. Está todo mundo preso numa tela de celular e o diabo do lado. Se o pessoal pudesse ver o eixinho do lado, é isso aí. Vai, rola, vai. Acho que eu vou orar um pouquinho, que eu vou orar, rola aí que você vai ver o negócio. O eixinho está ali, né? Entendeu? A pessoa está presa, está cativa. Isso não é uma liberdade, isso é uma prisão. A pessoa não sai para passear, não se diverte, brinca. Entendeu? É coisa séria. Então eu não consegui ainda não. Estou igual o apóstolo Paulo, né? Esquecendo das coisas que para trás, que sigo para o alvo. Eu estou me esforçando para chegar lá. Mas pelo menos 70% eu já consegui me livrar disso aí. Tem umas outras partezinhas, que é os 30%, que é da parte, às vezes, que eu tenho que ficar atendendo o pessoal no zap. Os 30% é, às vezes, um vídeo engraçado. Não é mais nada que pregação. Não fica com tanto pregação, não. Tem necessidade disso. Você entendeu? Senão vai ficar porque eu tô doida. Eu vou mandando um shake da palavra. Um prega, vai, o outro prega, volta, o outro vai para um lado, vai para o outro para onde? Daqui a pouco você vê para onde eu vou, mas. Tá entendendo? O outro de cima, o outro não de cima. O outro vai, perdoa, não, nem tudo você tem que perdoar. Eu vou ficar doida, irmão. Sério, eu vou ficar doida. É igual comida. Comida também eu parei de ver esse negócio. Se você olhar na internet, você não vai comer nada, você vai morrer de fome. Aí vão dizer que a água está contaminada, a comida está contaminada, se é pouco, o pouco está contaminado, se o boi está contaminado. Você não vai comer nada. Vai morrer de fome. Você está entendendo? Sempre tem alguma coisa ali que é esquisita. É igual outro dia eu falei com a Natasha, né? Que eu fui lá no mercado, eu fui comprar uma carne lá, mas era uma porcaria dentro do mercado, marido. Uma porcaria dentro do mercado. Eu passei numa seção lá que tinha barriga de porco, pé de porco, costela de porco, tudo de porco. Aí eu falei para ela, se tem tudo de porco aqui é o quê? Uma porcaria. Carne de porco, tá tudo lá. Não, Maria. Eu falei, Natasha lá, que porcaria. Ela, cadê, mãe? Que doido. Eu falei, lá, barriga de porco, pé de porco, costela de porco, é uma porcaria. Você entendeu? Então, se você for olhar ali,
sério. É preciso ficar com a palavra certa. Cuidado com o que você ouve. O que você ouve te contamina. Ou vai te ajudar a nascer fé em você, você vai ficar no caminho certo, ou você vai acabar se afastando de Deus. E o inimigo, sabe o que ele faz? Ele não deixa você perceber que você está se afastando. Você vai se afastando já aos poucos. Ele não deixa você perceber. Você acha que você está bem, mas não está. Então, lá no livro de Atos 16, ele está falando aqui, ó, você tem que analisar mesmo, né? Gente, hoje em dia tem coisas que é igualzinho. Já reparou que tem coisas do Paraguai que é igualzinho ao original? Hã? Você já viu uma coisa que é do Paraguai que é idêntica? Quer ver um exemplo? Eu fui comprar um remédio para o meu cachorro. Ela está passando mal, pastor? Não, um remédio de pulga. Um tal de um comprimidinho, né? De gás. E eu comprei esse comprimido para o meu cachorro. Esse comprimidinho, ele não é tão baratinho. Ele compra uma vez por ano, né? Acaba com o carro, aí ele não pega mais, fica no sangue. Aí, esse comprimidinho na época estava custando R$80. Aí eu fui olhar na internet, achei por conta da 10 e pouco, né? Foi 10 e pouco, 15 e pouco, um negócio assim. Eu fiquei toda feliz. Falei, gente, olha, o comprimido de R$80 está 10 e pouco, 12 e pouco. Aí sabe o que eu fiz? Comprei acho que 3 cartelas, sei lá. Foi 3, não foi? Acho que foi 2 ou 3 cartelas. Falei, eu vou comprar isso tudo uma vez, porque, poxa, baratinho, comprei. Aí veio as cartelas, gente. A cartela idêntico, remédio idêntico ao original. Tem o cachorro é 1 por ano. Aí ali diz que depois de 40 minutos por aí, os bichos já vão morrer tudo. Tem o cachorro continuou coçando. Daqui uma hora mais ou menos, vai começar a morrer. Nada. No outro dia, o cachorro todo se coçando. Mas isso aí, disse que 1 hora e pouco já não tinha mais pulga, gente. 2 dias depois, eu olhei aqui o espelhinho dele, a pulga ainda fez assim pra mim, ó. A pulga lá vergonha. É firme e forte. Falei, ué, não entendi, gente. Aí eu fui olhar, pesquisar na internet, eles estavam falando aí, gente, não compra esse remédio pela internet, não, tal, porque a maioria vem falsificado. Aí eu fui lá ver nos comentários, todo mundo revoltado com o remédio. Isso aí é farinha, e veio falsificado, mas era igualzinho verdadeiro, mas não era verdadeiro. Sabe qual era a diferença do verdadeiro para ele? Que o verdadeiro fazia efeito, ele não. Entendeu? Mas a capa era igual, o formato era igual, era igualzinho. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Cuidado para você não ser enganado. Às vezes o diabo usa até a palavra de Deus para enganar você. Mas qual é a diferença do verdadeiro evangelho com o falso? Porque o verdadeiro traz resultado, o falso você está perdendo tempo. Vocês estão entendendo assim ou não? Às vezes é igualzinho. Por isso que Deus falou, né? Que nos últimos tempos haveria falsos profetas, que possível foi enganaria até os escolhidos de Deus. Então esse negócio que você ouve aqui, ouve ali, ouve lá, ouve lá, não sei de onde isso está, vai destruindo a sua fé. Vai destruindo a sua fé. Você precisa ficar com o original, aquela porta de salvação onde Deus abriu para você, aquele lugar onde você foi abençoado, onde você recebeu sua bênção. Não abra mão da porta de salvação que Deus abriu para você, gente. Isso é sério. Então, aqui no livro de Atos, olha o que aconteceu. Tinha uma mulher que ela estava precisando de uma bênção. Ela precisava salvar a família dela. Lá no livro de Atos 16, 14.
Acharam aí? Atos 16, versículo 14. Ele está falando assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. O que ela fazia, pessoal? Ela ouvia, não é? E o Senhor lhe abriu o coração. Ela ouvia, mas ela não entendia nada. Não adianta eu ouvir e não abrir meu coração para obedecer. Gente, presta atenção. O Evangelho de Jesus não é só a gente ouvir, a gente tem que esforçar para obedecer. Você entendeu? Hoje de manhã também eu preguei sobre o coração sujo. Às vezes a pessoa, qualquer coisa, a pessoa se ira, qualquer coisa a pessoa se revolta, qualquer coisa, fulano fica chateado com fulano por pouca coisa. Isso no céu não vai existir isso não, como eu gosto do Senhor. Você está entendendo? No céu não vai existir isso, você tem que lutar contra isso. Não é normal você ficar chateado com seu irmão, com a sua irmã, por nada. E às vezes a pessoa não fez nada por você. Hã? Sim ou não, pessoal? Você de vez orar, tá vendo que seu irmão não está num dia muito bom, né? As coisas não estão bom para ele ou para ela, você tem que orar, não ficar chateado com raiva. Gente, toda pessoa, qualquer coisa ficar chateada com o outro, você demônio, você tem que abrir seu coração para entender isso. Não? Você entendeu? O Saulo, ele ficava chateado com os cristãos. Ele perseguia os cristãos, ficava chateado. O que tinha no Saulo? O Saulo não estava normal. Hã? Ele não estava normal, ele estava precisando de libertação. Então você tem que ter cuidado com isso. Qualquer coisa você se ira, se revolta. E você julga os outros que é uma coisa errada. Você está entendendo? Às vezes a pessoa está ali meio séria, sei lá, o diabo vai lá no teu ouvido, está com raiva de você acredita. Mas você já. É isso que eu te falo. Se você não tiver o verdadeiro evangelho, você vai ficando religioso, vai propagando sua vida. Você entendeu? Você sente que você não está em paz com Deus, você não está alegre. Isso já é um sinal de que você está afastando de Deus. Então, ela ouvia, né? Ela ouvia. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, o que ela fazia? Ela ouvia, mas o Senhor abriu o coração dela era meio fechado. Mas é isso aqui que eu queria que você entendesse. O Senhor abriu o coração dela para que ela estivesse atenta. O que, pessoal? O que Paulo dizia. Deus tinha um interesse, preste atenção, Deus tinha interesse que essa mulher ouvisse a Paulo. Paulo tinha sido o homem que Deus escolheu para falar com ela. Se não, Deus abriu o coração da Lídia para ouvir o que qualquer um dizia. Para ouvir o que qualquer pregador dizia. Não é isso que Deus fez. Deus abriu o coração dela para ouvir Paulo. Porque é Paulo que Deus está usando. E mesmo assim, às vezes podia existir outros pregadores. Por que não Pedro? Deixa eu explicar uma coisa. Existem pessoas que são usadas por Deus. Hoje o R.R. Soares falou até sobre isso. Existem pessoas que são usadas por Deus, mas existem níveis de fé sua. Às vezes você está num nível de fé que não é para aquela pessoa ali. Você até passou da evangelho, você está lá na frente. Por exemplo, o Paulo, ele era homem de Deus, Pedro também. Os dois eram. Só que o Paulo era o pregador mais para os gentios. O que é isso? Ele era um evangelista mais para ganhar os pecadores para Jesus. Paulo. Ele era de Deus? Era. Cheio do Espírito Santo? Era. Mas ele era mais para isso. O dom dele era mais esse. Pedro era como cheio do Espírito Santo também? Era. Mas Pedro já era mais para apacentar a igreja, assim,
para aqueles que já estavam já na igreja. Vocês estão entendendo? Paulo tinha um dom para evangelizar o pessoal lá de fora e trazer o pessoal para a igreja. E Pedro já tinha um dom já de manter o pessoal ali na igreja, um dom diferente. Os dois eram de Deus. Então, às vezes, você ouve a pessoa errada. Você está ouvindo a pessoa que não tem nada a ver com você. Não é a sua maturidade espiritual, não é o que Deus quer falar com você. E o que Deus fala, você despreza. Você entendeu? Então você tem que entender isso. Deus abriu o coração da Lídia para que ela ficasse atenta ao que Paulo dizia. Deus queria usar o Paulo para falar com a Lídia. Então, muitas das vezes a gente perde a bênção porque a gente não quer ouvir a pessoa que Deus levantou para pregar para você. Você está ouvindo A, B, C, Bernardina, Bernadette, que nem eu falei, o que vier. Está igual aquele versículo, que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Mas de outro jeito. Jesus fala que todo aquele que for até ele não lançará fora. Mas você está naquela pregação. A pregação que vier a mim, a revelação que vier a mim, tudo que vier eu jamais lançarei fora. Então você está saindo da palavra de Deus. Pastor, você tem que voltar urgente, parar, deixar. Não voltar aos rudimentos fracos desse mundo. Eu preguei um dia sobre isso, gente. Aí você fica ali ouvindo A, ouvindo B, ouvindo um tanto de bobeira aí na internet, você sai da presença de Deus. Eu estou voltando lá para ele, não tem nada a ver. Então ele está falando aqui, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de Curte, da cidade de Arimateia, servia a Deus e nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. A bênção dela estava no que Paulo dizia. Não estava no que Antônio dizia, no que Joaquim dizia, Bernardino dizia. Não, estava no Paulo. E muitas das vezes, aquela pessoa que é usada por Deus na sua vida, o diabo joga você contra ela. Porque ele sabe que a sua bênção está na boca daquela pessoa. Aí o que ele faz? Se deixar, ele vai deixar a pessoa ouvir qualquer pessoa, menos aquela que Deus está usando. Entendeu? Vai ver que a Lídia ficava ali, ó, mas o coração dela era fechado. Por quê? Porque o próprio demônio vai fechar o coração dela para ela não prestar atenção no que Paulo falava. Porque Deus sabia, o diabo sabia que a bênção dela estava com Paulo, com o que Paulo dizia. Estão entendendo isso ou não? Então o diabo sabe que a sua bênção está ali, ele vai fazer de tudo você não ouvir aquela pessoa, você vai ouvir a pessoa errada. Daqui a pouco você se torna, sabe o que? Um religioso, uma religiosa. Você saiu da palavra. Aí está dizendo aqui, ó. Depois foi batizada ela e a sua casa. Quer dizer, a família da Lídia só foi liberta. Já no sonho dela, né? Que a família dela liberta. A família da Lídia só foi liberta quando ela ouviu Paulo. Quando Deus abriu o coração dela, que ela conseguiu ouvir Paulo. Vocês estão entendendo isso ou não, gente? E se a bem julgar que eu seja fiel ao Senhor, entrar em minha casa e ficar ali, e nos constranger isso. A bênção da Lídia, de salvar a família dela e tudo, estava com aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. E às vezes justamente a pessoa que pode te ajudar, que vai te dar um conselho, que vai mudar a sua história, é a pessoa que você não ouve de jeito nenhum. Você não quer ouvir o conselho da pessoa que vai mudar a sua história. Agora aquela que está te dando um conselho tudo errado, você ouve. Estão entendendo isso ou não, pessoal? A outra coisa também é a obediência. Outro dia eu preguei sobre isso aqui, mas as pessoas não levam muito a sério até dar ruim. Depois que dá ruim, a pessoa às vezes desperta um pouquinho. A palavra de Deus diz o seguinte: os filhos devem honrar o pai e a mãe. E a Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Efésios 6, está escrito assim:
Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Não é só no Efésios, não. Tem outros lugares da Bíblia que está falando isso. Até no livro de Mateus está escrito assim, né? Jesus falou, vocês honram-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque o que maldisser a mãe ou o pai, que morra de morte. Vocês fazem, dão os dízimos, ofertas, mas vocês não honram seu pai e sua mãe. Você está entendendo? E a obediência ao pai e à mãe é um mandamento do Senhor, isso não é uma brincadeira. Entendeu? Aí eu não estou nem aí. Minha mãe fala que dá até raiva. Ele fica pedindo as coisas. Eu falei, irmão, você está mal. Você não está legal com Deus. Porque estar legal com Deus é você estar na palavra. Você saiu da palavra, por isso que eu estou falando. Você vai para o evangelho moderno, vai estar até um burro na casa da tua mãe. Que isso? O evangelho moderno é assim. Irmão, se irritou, dá umas pranchadas logo, é assim mesmo. A Deus falou também para a mãe, os pais não irritaram nossos filhos. Então você está certo. O evangelho moderno não fala isso para você. Não te irritou também? Isso aí, não usado e pronto. Irmão, está tudo errado. Se você quiser viver numa religiosidade e as coisas para você não der certo, não dá certo, você continua assim. Mas se você quiser um compromisso sério com Deus e que as coisas na sua vida aconteçam mesmo, comece a honrar o seu pai e a sua mãe. Tem coisa que eu faço na minha vida, com a minha mãe, né? Hoje mesmo eu fiz um negocinho lá com ela, que eu não falo para ninguém, porque é só entre eu e Deus, eu sei que eu fiz. Entendeu? Eu sei, Deus sabe o que eu fiz. Eu não faço nada porque eu não posso. Mas Deus um dia vai me dar oportunidade. Então você tem que vigiar, pessoal. Cuidado, não é normal a pessoa ser cheia de revolta, cheia de mágoa do pai e da mãe. Porque eles erraram. Você não errou, não? Você não erra, não? Só o pai e a mãe erram. Isso é demônio, gente. Tem que vigiar. Deus mandou você amar o seu próximo. Você quer mais próximo do que sua mãe que te deu a luz? Trouxe você no mundo. Mais próximo do que seu pai, que cuidou de você a vida toda, e Jesus mandou você amar o seu próximo. Não tem que ficar olhando erro, defeito de sua mãe, de seu pai, você tem que orar por eles e amar eles. E outra coisa, mesmo que seu pai e sua mãe estejam todo errado, você fica. Esquece esse negócio de você ter autoridade, a autoridade é deles. Chega, eles podem ter 200 anos, você ter 50, 60, pai, mãe é para respeitar, não importa a idade. Eu lembro da minha falecida sogra, né? Minha falecida sogra já, senhorinha, né? E ela era baixinha, a minha sogra era baixinha. E lá tinha o Samuel faleceu, né? O Natanael, que é o irmão dele, é Samuel, Natanael e Daniel. Os meninos, tudo isso. Samuel, Natanael e Daniel. Aí tem também vou tentar lembrar o nome de todo mundo, são 8. Tem a Gara, Beth, a Raquel, a Daniele e a Glorinha. São 8 filhos. E eles corriam, de vez em quando, eles reuniam para fazer um almoço lá. Estão prestando atenção direitinho? Eles reuniam, não vão lá, que ela cobrava. Ela ligava para eles e falava, vem cá, você não tem mãe mais não, é? Esqueceram que tem mãe? Aí dizia, rapaz, a gente tem que ir lá. Você tem que ver, eles tudo marmanjo. Marmanjo, tudo grandão, ela era pequenininha. Gente, aí o Natanael ia lá, fui na casa de cada irmão, a gente tem que ir lá ver nossa mãe. Não, ela já está reclamando e tal, vamos lá. Aí eles iam, todos eles obedeciam a mãe. Eles tudo grandão assim, quando aí pequenininho, mas que ela falasse, ela falava. Eles baixavam a cabeça, não tinha negócio de responder, não. De vez em quando ela dava chamava a atenção deles lá.
E eles ficavam quietinhos. Sabe o que eles falavam? Nossa mãe quer casão. Sua mãe quer assim. É isso, gente. Respeito que eles tinham com a mãe. E eles foram criados sem pai. A mãe que criou sozinha. Mas o que ela falasse, eles baixavam a cabeça. Eu nunca vi, presta bem atenção, eu mais de 20 anos, né? Eu vivi com meu marido muitos anos e cansei de ir na casa da dona Ilma com meu marido. Eu nunca vi meu marido respondendo a minha sogra. Nunca vi, batendo boca. Ah, eu não vou não. Nunca vi meu marido fazer isso. Nem os irmãos deles. Todos eles obedeciam. Você está entendendo? Agora chega hoje em dia, o pessoal está achando que é modernidade. Entendeu? E outra coisa, o pessoal está dormindo no ponto, gente. Está dormindo no ponto. Minha sogra criou criou lá, eles lá, e eles desde novinho eles trabalhavam, eles ajudavam o Samuel lá, lavavam a roupa deles, eles cozinhavam desde cedo. E hoje em dia, essa modernidade, hoje em dia, se deixar, a pessoa não quer passar uma vassoura na casa. Acho que a mãe e o pai é pregar. O troço é esquisito, a pessoa não ajuda, não vai visitar. Tem filho que mora longe, não vai nem fazer uma visita na casa da mãe. E quando vai, não estou falando que, gente, eu sei que tem amor, não é isso, tá? Amor não é isso. Às vezes você quer fazer um agravozinho, mas você não tem o dinheiro, mas não custa nada você, mãe. Vê lá o bolinho que ela gosta, um pão cortando dela, tô levando um pãozinho aí, mãe, pra gente tomar um café. Você tá entendendo? Mas nada, nem bombom, uma rosa, nada. Mas tem que não foi nem ela que te pariu, trouxe esquisito. Entendeu? Hoje em dia tá estranho esse negócio. Antigamente, gente, a mãe era uma coisa tão sagrada, sabia? Antigamente era mãe, era uma coisa sagrada. Pra tu ter uma ideia, se a mãe não fosse com a cara do pretendente, a menina nem casava. Ela podia estar até apaixonada, não casava não. Não, sem a bênção da minha mãe, eu vi, sem a bênção do meu pai, a pessoa nem casava, tinha até medo de casar. Hoje em dia, se a mãe for dar uma opinião lá no casamento do cara, ele se mete na sua vida. Quem vai casar sou eu. Entendeu? Aí quebra a cara igual o Sansão. Porque vai sem a bênção, Deus usou, queria usar a mãe e o pai. Então, gente, as coisas não funcionam desse jeito. A gente tem que despertar para a vida. Entendeu? Hoje em dia, nossa, tá esquisita. A mãe pede para tirar uma bolsa de lixo, o cara parece estar morrendo. Pelo amor de Deus, gente. Vai morrer por causa de uma bolsa de lixo, não. Trabalho não mata ninguém, não. Se trabalhar, matasse, já tinha um montão de gente morta por aí. Eu, então, já tinha morrido. Você tá entendendo? Se trabalho matasse, tinha um montão de defunto por aí. Toda semana, todo dia tem defunto para carregar. Isso não mata ninguém, não. Então, não custa nada você fazer o que é certo. Entendeu? Obedecer direitinho. Levar a sério a palavra de Deus. Agora você vai ver isso aí. Procure isso aí na internet. Não estou julgando que é só aqui, não. Mas procure aí na internet, vê se você vai achar uma pregação dela. É muito difícil. Pregação hoje em dia é só love. Não tem ensinamento para você fazer o certo. O negócio gente, preste bem atenção. O que ama você, quem te prega a verdade. Escuta isso. A palavra de Deus diz que mais vale uma repreensão sincera do que um amor fingido. Cuidado com isso. Se por muito você sempre eu sou cara. E você está falando tudo errado. Entendeu? E vai você, todo torto, toda torta. Até que uma hora você vai percebendo, não é possível, não está na minha vida, o que vai acontecer? Você vai se prestando atenção, vendo que você está se afastando de Deus, mas é isso, você está se afastando da palavra. Palavra precisa colocar em prática, não é só vir na igreja e ouvir, pessoal, tem que se esforçar para botar em prática. Então ele está dizendo aqui, depois que foi batizado, ela e a sua casa nos jogou dizendo, se haveis se julgar,
que eu seja fiel, entrar na minha casa e ficar ali. Nos constrangiu a isso. Agora preste bem atenção, vamos lá no livro de Gálatas. Ali, Deus tinha interesse que ela ouvisse quem, gente? Vamos ver se estão aprendendo direitinho. Deus queria que ela ouvisse a Paulo. Às vezes a pessoa que Deus quer que você ouça, você não está ouvindo, você está ouvindo terceiro, coisa que não tem nada a ver com Deus. Lá no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Se você for certinho pelo que a palavra está dizendo, você vai chegar onde você quer. Glória a Deus. Com paciência você vai chegar lá. Oi, mãe, boa noite. Deus abençoe. Eu te amo também, tá? Você vai chegar lá, mas se você for pelo caminho errado, torto. E outra coisa, preste bem atenção no que eu estou falando para você. Se você quiser ser abençoado, passa a respeitar seu pai e sua mãe. Senão você vai ficar dando murro e ponto de faca. Você está crente, você está com Deus, mas você não está agradando a Deus. Lembra daquele versículo do Mateus 15. Esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Você não obedece seu pai e sua mãe. Vocês não dizem, faz isso, faz aquilo, mas vocês não estão nem aí. Vocês falam mal da mãe, falam mal do pai. Isso é coisa séria, gente. Faça o teu coração limpo diante de Deus. Deus vai te honrar. Às vezes minha mãe, outro dia eu mandei mensagem para minha mãe, que ela está até aqui na live agora, entrou aqui na live. Aí eu falei, mãe, eu tinha uma situação para resolver, e aí eu entrei em contato com ela e tudo, a gente conversando, eu falei assim, mãe, ela estava precisando de uma ajudinha de uma situação lá. E aí não foi grandes coisas não, mas graças a Deus me deu a oportunidade de dar uma ajudinha a ela. E aí ela me agradeceu e falei, mãe, só ora por mim, eu estou com uma situação assim, 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 e eu queria que a senhora orasse por mim, para dar tudo certo. Aí ela foi e me abençoou. Ela falou, olha, eu estou te abençoando em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Deus vai prover aí, já proveu. Ela acabou de falar, como foi detalhe, mais um pouquinho aconteceu o que eu pedi a Deus. Você não tem ideia o que é uma bênção de um pai e de uma mãe na sua vida. Ela fica com raiva, com ódio da mãe, como é que você vai... Ou tem gente que tem ódio do pai, como é que você vai ser abençoado desse jeito, gente? Pelo amor de Deus, está vendo que você é um espírito maligno? E ela me abençoou, eu falei, amém, mãe, eu concordo. Mas eu recebi essa bênção dentro do meu coração. Eu falei, Senhor, eu recebo essa bênção, eu sei quanto é importante uma bênção de um pai e de uma mãe. Entendeu? Recebi, e a bênção aconteceu. Depois eu agradeci ela, irmã, consegui, graças a Deus. Você está entendendo? Pai também é a mesma coisa. Meu pai, cabecinha branquinha, hein? Me abraça, eu saio, pego, saio abraçando ele, entendeu? Eu que abraça não nada, ele agarra ele lá, entendeu? Não pode ser assim, gente. É sério, escuta bem, se você for um bom filho, uma boa filha, você honrar teu pai e tua mãe, se obedecer, você vai muito longe. Mas se você deixar o diabo te impedir nessa área, gente, tudo vai mal, tudo. Eu já passei por isso. Aí eu porque eu não honrava minha mãe e meu pai, nem meus relacionamentos davam certo. O que eu fazia com a minha mãe, eu pagava na mão do meu marido. Era terrível, nem meu relacionamento dava certo. Então, às vezes, a gente quer ser feliz, vamos fazer as coisas direitinho, glória a Deus. Estou falando que você tem que ficar lá beijando os pés da sua mãe, entendeu? Botando tapete para passar, não é isso não, é respeitar, honrar. Quando você tiver que fazer alguma coisa, não faz com má vontade, com raiva, não faz isso não, gente. Isso não é de Deus, não, faz com carinho. Ame sua mãe e seu pai. Às vezes, quando você for lá fazer uma visita, leva um trocinho lá para sua mãe, um doce, sei lá. Um doce, uma marmelada, sei lá, alguma coisa lá. Pastor, eu estou sem dinheiro, todo mundo leva uma bala, sei lá, alguma coisa que a sua mãe gosta, não custa nada. Você está entendendo? Faz isso.
Funciona desse jeito. Vamos fazer as coisas direitinho para Deus. Então lá no primeiro epístolo, aí você vai, presta atenção, aí você vai, a pessoa está lá, você tá nem aí. Depois a pessoa morre, você quer levar flor. Irmão, leva um doce, uma coisa gostosa para ela comer enquanto está vivo. Flor não vai comer flor, não. Não vai nem ver sua flor. A flor você vai botar lá, vai puxar lá. Ela não vai nem ver sua flor. Morto vê alguma coisa, gente? Sim ou não? Então o que você não faz enquanto está vivo? Aí ele está dizendo aqui, ó, primeiro epístolo de João. João não, é Gálatas. É isso aí, ele tá aí, gostei, menino, tá afiado aí. Aí ele está dizendo aqui, gostei, menino, tá prestando atenção mesmo. Ô, Natália, você tem um golinho aqui de cafezinho aí, não? Por favor, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Maravilha, a incontinência dos Gálatas, e Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina, né? Maravilha-me que tão depressa passasses daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele está falando aqui, ó, estou maravilhado, estou de boca aberta, estou admirado que você saiu do verdadeiro evangelho e foi para outro evangelho que não tem nada a ver. É quando você vem para a igreja, Deus está te dando a palavra certa para você vencer. Aí você vai sair daqui, você vai procurar uma palavra de TikTok, toque, tic-teco, entendeu? Aí vai você, não achou isso aqui? Aí vou pro YouTube, o YouTube deve ter alguma coisa. Você vai lá procurar revelação no YouTube, não sei da onde, mas gente, Deus já falou com você. Você tinha que ter ficado com aquela palavra, que é uma semente, para você vencer. Você tá entendendo? Se você já jantou, né? Você vai para cá, vai jantar de novo, vai jantar de novo, vai jantar de novo, não vai te dar uma congestão, irmão. Você vem para a igreja, você já se alimentou, você já recebeu o alimento espiritual, que é a palavra. O que eu vou fazer agora? Agora você só tem que orar e crer no que você ouviu, só isso. Não é ficar procurando, tem que procurar, não sei da onde, que o pastor Getúlio deve ter falado alguma coisa. Pastor Bernadette também deve ter falado, irmão, daqui a pouco você está desviado, você não sabe nem como você se desviou. Já viu aquela pessoa que come, passa mal, depois ela não sabe nem quem foi que passou mal? Eu não sei se foi, obrigada. Eu não sei se foi aquele cafezinho que eu tomei. Café da Natália. Logo cafezinho não, né? Então, eu não sei se foi aquela, sei lá, tem gente que vai pro Natal, aí não sei se foi a rabanada que eu comi, não sei se foi o pudim do Getúlio, não sei se foi o bolo que eu comi na casa da Bernadette, mas você comeu tanta coisa que você não sabe nem o que te fez mal. É a mesma coisa, você está recebendo a palavra de Deus, em vez de você ficar com isso aqui e orar, não, você vai, entendeu? Chega em casa, você vai ter que futucar para procurar mais alguma coisa, você vai acabar ficando doido. A verdade é essa. Entendeu? Daqui a pouco você está desviado, não sabe nem o que desviou. Mas será por que eu desviei? Sei lá, mas é isso. Você não fica com uma palavra só que vai te abençoar. A Lídia, a bênção da Lídia estava na boca de quem? Do Paulo, irmão. Você está entendendo? No Paulo, Deus te mostra, vai lá, ouve o pastor, vai pastora, ouve aquele pastor, ouve aquela pastora. E você está procurando um montão de coisa. E o Paulo estava admirado, ele falou assim, maravilha que tão depressa passeis daquele que nos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho. Mas você saiu do evangelho. Você saiu do evangelho que você saiu daquele evangelho que Jesus te chamou.
que foi aquele evangelho da graça, que libertou você, que mudou você. Sabe o que é graça? Quem sabe o que é graça? Aqui no culto é muito chique, né? Até um cafezinho aqui que o pastor não dormir na hora da pregação. Apesar de que, gente, eu não estou tomando café para não dormir, não, tá, gente? Eu não estou com sono, não. Até tirei um cochilinho no detalhe, estou tranquila. Então, o que acontece? A graça é um favor que a gente não merece, mas Deus faz. Você está saindo daquele evangelho da graça, que Jesus te chamou, você está indo para outra coisa. Você pode se desviar dentro da igreja, sabia? Pastor, como é que eu me desvio dentro da igreja? Você se desvia da palavra, você não ouve o pastor, você ouve Getúlio, Bernadette, entendeu? Você saiu da palavra. Aqui, esse pessoal aqui, presta atenção, não está dizendo que eles mudaram de igreja, tá? Paulo falou isso, que eles mudaram de igreja? Sim ou não? Falou que eles mudaram de evangelho, então eles estavam tudo desviados dentro da igreja. Eles estavam desviados dentro da igreja. Eles saíram da igreja, eles mudaram de evangelho. O diabo tem suas estratégias para tirar você. Você está pensando que você está na igreja, está com Deus, e o diabo está satisfeito. Ele é doido para pegar você de volta, para destruir você. Ele é doido para tirar você de Jesus. Principalmente se você for uma pessoa muito usada por Deus ou usada por Deus. Você é alvo de Satanás. Ele quer tirar você de qualquer jeito. E aí ele vai tentar levar você para um falso evangelho, que você, de vez de pregar o verdadeiro, daqui a pouco você está pregando falso. Você está ensinando outra coisa. O diabo é doido para desviar você para se ensinar tudo errado. Você ensinando tudo errado, todo mundo que te ouvir de vez se levantar vai cair. Então você não pode sair do verdadeiro evangelho. Tem que ter cuidado com isso. Entendeu? Aí ele está dizendo, maravilha de que tão depressa passaste daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, querendo transformar o evangelho de Cristo. Antigamente era o pessoal que vinha até eles pessoalmente, hoje em dia é através disso aqui, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui que vos inquieta. Parece que a pessoa tem comichão no ouvido quando pega o celular. Essa aqui, não, essa é pra mim, essa é pra mim. Aí vai lá, meu Deus, é forte. Daqui a pouco rola lá, não, esse que é pra mim. A pessoa tem comichão no ouvido, gente. Gente, essa palavra certinha pra mim, é tudo que eu tô passando. O diabo também não sabe o que você está passando. Você é ele que está fazendo você passar por isso. O diabo sabe dos teus problemas todinho, é ele que arruma os problemas da tua vida. Aí que ele vai usar a pessoa para te enganar certinho. Já viu uma mulher na Bíblia que tinha um espírito de adivinhação? Era um espírito que estava nela, adivinhava a vida da pessoa todinha, mas era um demônio, não era Deus. Aí você que vem ficar com o que Deus está te falando, você vai para outra coisa, irmão, cuidado com isso. Você já ouviu, já se alimentou direitinho? Fica com o que Deus falou. Entendeu? Eu sei lá, eu ouço lá a palavra pelo meu pastor. Quando eu tomei, mesmo assim, que a palavra já sustenta você, mas é um dia que não tem culto, eu estou meio agoniada, estou precisando saber alguma coisa de Deus, sabe o que eu faço? Eu peço Deus para falar comigo e ela para mim. Vou escolhendo, daqui a pouco vem aquela palavra que me chamou muita atenção. Eu sinto que Deus está falando comigo naquela palavra. Eu não posso daquilo ali. É isso que eu faço. Eu não fico procurando, vou te escolhendo a Bíblia e falando, Deus, fala comigo. Eu não fico rolando na internet, eu vou falar comigo. Gente, daqui a pouco o demônio fala comigo por ali também, e aí? Vai eu indo para o lado errado. Aí eu já falei, e tem evangelho que, assim, errado, que faz uma lavagem cerebral na pessoa, tá? Derruba mesmo a pessoa, porque na Bíblia tinha um tal de Teudas,
que o apóstolo Paulo pregava uma coisa, ele pregava outra. Ele desviou 400 homens, 400 discípulos. E 400 homens que foi pela cabeça dele, morreu ele e os 400 homens. Só não morreu o resto, porque o apóstolo Paulo falou assim, olha, então eu vou separar. Quem acredita em Deus vai com ele, quem acredita em mim vai comigo. O apóstolo Paulo separou os discípulos, senão ia contaminar o resto dos discípulos. Morreu 400 homens por causa de uma cabeça errada. Uma cabeça errada. Um cara que estava distorcendo tudo a palavra. Olha que o negócio é sério. No evangelho errado, derruba você. Aí está falando aqui, ó. Mas alguns nos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, olha o que ele está falando aqui, ó. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que é outro ensinamento, quer ver? Aqui a gente ensina que Jesus Cristo, hoje eu preguei sobre ele, Jesus Cristo, ele tomou sobre si, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. A palavra de Deus está dizendo que Jesus já levou. Você vai encontrar pessoas dizendo que não é bem assim. Que às vezes aquela doença tem uma aprovação, é um tempo de Deus, faz parte do processo. Do processo de Deus na sua vida. Que processo é esse de doença? Você botaria uma doença no seu filho para poder, sei lá, melhorar o caráter dele? Teria coragem de fazer isso, pessoal? Botar uma doença no menino? Não, é um processo de amadurecimento que Deus não vai fazer isso, gente. A doença é um troço do maligno mesmo. E Jesus, ele disse, né? Em meu nome expulsarão o demônio, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que aceita, toma posse da doença e ainda confessa. Todo dia ela confessa aquela doença, quer dizer, o troço não sai dela de jeito nenhum. Ela aceitou, ela assumiu, ela tomou posse daquilo que o maligno colocou dela. Entendeu? Aí você vai ouvir outro evangelho e vão dizer que é normal. Não, isso é assim mesmo, é um processo, entendeu? Deus está te testando para ver até onde você vai aguentar a dor. Eu acho que Deus vai fazer isso. Jesus até levou as suas dores. É sério. Aí você começa a ouvir o A, o B, você vai aprendendo essas coisas esquisitas. Não, isso aí foi você me quebra, porque eu pequei, aí Deus ficou bravo comigo. Deu essa doença aí para me ensinar. Ele botou você ficar da prisão. Jesus prendeu você, se ele veio para te libertar, hein? Porque tu lembra que Jesus falou lá no livro de Lucas 13:10? Não convinha Lucas 13:16. Não convinha eu soltar desta prisão, é uma mulher que estava doente. Soltar desta prisão, essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha ela presa. Jesus soltou aquela mulher dessa prisão. Então Jesus chamou a doença de quê? De prisão. Então se foi Jesus que botou a doença em você para te ensinar, então Jesus jogou você na prisão. Ué, não? Ele tirou a mulher da prisão. Você botou a doença em você, então ele botou você na prisão. Porque você errou, então está preso, está encarcerado agora. Mas que Deus é esse, gente? Deus encarcerou você. Não, fica aí, que você pecou, agora você está na prisão. Não vai sair daí enquanto pagar o último centavo. Não? Gente, não funciona desse jeito. Mesmo se você tivesse pecado, o Senhor não falou na palavra dele, se você for fiel e justo, confessar os pecados, ele também será fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade.
E quem bota doença na pessoa é um espírito maligno. Isso não tem nada a ver com Deus. Você tem que repreender isso, mandar embora. Só que você só vai ter força para resistir, se mandar embora, se você ficar no verdadeiro evangelho. Você sai e está escutando Joaquim, o diabo está lá, fazendo a festa com você, no teu corpo, na tua saúde. Ele está se aproveitando da oportunidade. Aí ele está falando aqui, ó. Ele está dizendo assim, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja o quê, pessoal? Anátema, não é isso que está escrito? O que é um anátema, pessoal? Quem sabe o que é um anátema? Isso, estou gostando de ver esse ensinamento do Guilherme. O Guilherme está sendo muito bem ensinado aí no estudo jovem. Graças a Deus, o mesmo também, hoje de manhã, os pais dele veio, logo atrás ele veio, sentou, ele comeu a palavra, não vale a pena estudo jovem. Por isso que a gente tem que patrocinar o estudo jovem, tá, gente? Glória a Deus, vou patrocinar. Falei pro pessoal aí de manhã, o João já é um patrocinador, né, João? O João é um patrocinador. Vai trazer o quê? Salsicha, refrigerante? Oi? Não, café não. Café é muito jovem, irmão. Que isso? Aí não, irmão. Hã? Café é muito jovem? Tá inventando. Não vai trazer refrigerante. Poxa, aí não, irmão. Poxa. Então, ele está falando aqui, ó. Que seja o que, pessoal? Anátema. O que é um anátema? Maldição, como disse o Guilherme. Outro evangelho que não é de Jesus é o anátema. Quando você recebe o evangelho errado, você está recebendo um anátema, você está recebendo uma maldição. Gente, você para analisar a Bíblia, porque eu paro para analisar. Recebi o evangelho errado. Ele está dizendo que o evangelho errado é o quê? Anátema. O que é um anátema? Então, eu estou recebendo uma maldição. Em vez de eu receber a bênção, eu estou recebendo uma maldição na minha vida. Que isso, pastor? Sério, gente. Tem gente que prega que você tem que odiar o outro. Isso é um anátema. Porque Jesus mandou você amar o seu próximo, não odiar. Isso é uma maldição. Hã? Sim ou não? Isso é sério. Hoje em dia, gente, se você não vigiar, você afunda. A gente não estamos aqui, eu procuro não sair daqui. Eu procuro assim, não ficar falando a vida dos outros, eu tenho que falar a vida de Jesus. Jesus mandou pregar ele, mandou pregar o evangelho, não a vida dos outros, nem julgar ninguém. Mas hoje em dia você encontra evangelho para tudo. Eu estava ouvindo aí uma vez um cara que estava fazendo uma tal de uma unção para ungir as partes íntimas das mulheres. Eu não vou nem te falar o nome da unção, porque a gente tem respeito dos irmãos e eu estou no altar de Deus, então não vou nem te falar o nome da unção. É sério, gente. Você está com isso aqui brincadeira? Não é brincadeira não, Maria. O cara fez uma unção para ungir as partes íntimas. Para quê? Oi? É. E ele que tinha que ungir o negócio lá dentro. A coisa é pesada. Você está entendendo? O outro fez ali recentemente, foi até a Rosa que falou comigo, eu nem quis ver. Me deu uma curiosidadezinha de ver, eu falei, não vamos ficar me envolvendo nesse negócio de internet. Eu prefiro ficar na palavra. Porque ele criou um caminho igual esse aqui, santo, mas o caminho é de fogo. E os fiéis tinham que passar lá queimando os pés. A Rosa disse que ele chegava lá do outro lado, ai meu Deus, ai meu pé. Os pés tudo queimados. Hã? E o cara disse que tem que ser assim mesmo, para queimar os pecados. Que jeito estranho de queimar o pecado. Jesus já não levou nossos pecados, gente, já não sofreu no nosso lugar. Aí, queimando os pés das pessoas para poder queimar os pecados.
Mas ali estava queimando mesmo. Agora estava sério. Vai, o pessoal passa matando fogo para queimar os pecados, pessoal. Misericórdia. Jesus já não pegou nossos pecados. Entendeu? Então, se você não vigiar, você vai entrar no evangelho doido, irmão. Tu de vez de receber uma bênção, você recebe uma maldição na sua vida. Já pensou que você ir para a igreja e voltar para casa dos pés e queimar? Comprar pomada de queimadura, coisa séria. Eu não ia lá nessa igreja. Eu não ia ficar queimando meu pé, irmão. Entendeu? Depois, como é que a pessoa vai para a igreja? Fica todo queimado. Vamos supor que sexta-feira que eu fizesse uma campanha dessa, todo mundo queimou o pé. Como é que vai vir no domingo para a igreja? Todo mundo com o pé queimado. É meio complicado. Gente, a coisa é séria. Então, se você não ficar no verdadeiro evangelho, a pessoa fica maluca. Estou falando esse negócio de internet, eu disse só Jesus. Você fica ouvindo pessoas, mas a pessoa está cheia de demônio pregando para você. Você, meu Deus! É comigo. Não tinha nada. O diabo está rindo da sua cara, você não está vendo. Cuidado com isso, gente. Coisa séria. Aí ele está dizendo assim, mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já nos tem anunciado, seja o quê? Anátema, uma maldição. Assim como já vos disse, vos dissemos, agora de novo, ele está falando, de novo também lhes digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja o quê, pessoal? De novo ele está falando, anátema, não recebe isso, pessoal. Cuidado que ele está cheio de heresia. Cuidado aí, você tem que analisar o que você ouve. Vê direitinho que você está ouvindo realmente é de Deus. E também não é só se aquela palavra é de Deus, não. Você tem que ver se a pessoa que está pregando para você, se ela realmente é de Deus. Você tem que ver isso também, porque o diabo pregou a palavra para Jesus. E era a palavra. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Isso está escrito na Bíblia? Sim, no Salmo 91. O diabo pregou para Jesus, mas era o diabo que estava pregando, não era Deus. Era a palavra, mas na boca do diabo. Isso é forte, pessoal. Era a palavra, mas na boca do diabo. Você tem que ter cuidado. De repente você está ouvindo a palavra pela boca de uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Você tem que analisar se aquela pessoa é de Deus. Pastor, como é que eu sei se a pessoa é de Deus? Por isso que eu estou falando. Você tem que ver se você já recebeu. A palavra, quando ela é de Deus, ela tem peso, ela tem unção, ela mexe com você por dentro. Você sente que aquilo ali é Deus falando com você. E além disso, a pessoa que prega a palavra, ela tem que ter uma história. Por exemplo, os sinais têm que acompanhar ela. Esses sinais acompanharão, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos. Você está entendendo? E outras coisas mais. Isso aí você tem que observar no dia a dia. Você está vendo que aquela pessoa é de Deus. E a integridade dela também, né? Você está vendo que a pessoa não tem escândalo. Ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus. Mas você está vendo que a vida daquela pessoa não tem escândalo. Você está entendendo? Então, pastor fulano de tal, pastor fulano já foi pego ali um casinho ali na rua e tal. Você não vê escândalo com a vida daquela pessoa. Você vê que a pessoa, ela prega, mas ela é uma pessoa íntegra. E isso eu não vou falar com vocês não, porque não dá tempo mais, tá? Mas isso já está escrito na Bíblia. Aquele que deseja episcopado, né? Que é a pessoa que é o pregador, a Bíblia já está dizendo lá.
que ela tem que ser uma pessoa honesta, ela tem que ser ou mulher de um marido só, ou marido de uma mulher só, ou se a pessoa for viúva, ela tem que ou estar sozinha mesmo, estar fazendo as coisas na presença de Deus. Você está entendendo? A família tem que estar certinha ali na presença de Deus, não pode ter escândalo, não pode ser dada a vinho. Está escrito ali o que é um episcopado. A vida da pessoa condiz com o que ela está pregando. Ela perfeita, não existe ninguém perfeito, só Jesus. Só que a vida da pessoa condiz com o que ela prega. Você não tem nada para falar daquela pessoa que mexa com a integridade dela como pastor ou como pastora. Você está entendendo? Você não vê a pessoa por aí xingando, você não vê a pessoa jogando prato nos outros, você não vê a pessoa adulterando, você está vendo que aquela pessoa é de Deus. Hã? Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó, que seja anátema, né? Aí ele está dizendo lá no 10, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens, ou procura agradar a homens. Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Natasha, você dá um pouquinho de água aí, por favor? Ele está falando aqui, pessoal, o Evangelho que eu prego para vocês não é coisa de homens. É igual eu aqui. Eu não tenho assim, eu nunca pensei em ser pastora não, gente. Eu nunca estudei para ser uma pastora. E eu vou ser sincera com você, eu não estudo mensagem nenhuma que eu prego, nenhuma. Hoje eu saí de casa, eu estudei essa mensagem, resolvi pregar essa mensagem. Não faço isso. Deus, eu peço a Deus, Senhor, se eu sou um instrumento do Senhor, o Senhor vai me usar, Ele me usa. Uma vez eu encontrei um irmão, ele não é daqui, é um irmão lá do Pastor Mota. E a gente tinha ido. Gente, eu tinha ido no enterro de alguém e ele estava lá também. Eu acho que foi no velório da falecida mãe da Jeana, da sogra do pastor Mota. Eu acho que foi. E ele estava lá. Aí eu sentei-se na muretinha e aí ele também sentou na muretinha e ele falou assim, irmão, eu tenho visto as lives da igreja, né? Que bênção. Eu falei, amém. Obrigada, tá? Aí ele disse assim, eu tenho visto as lives da igreja, que bênção, né? Olha, Jesus tem usado a irmã, eu falei, amém. Aí eu fiquei pensando, a pastora deve estudar bem essa Bíblia, que é cada revelação, né? Poxa, ela vê que a irmã viu estudando a Bíblia, eu comecei a rir, eu pá. Aí ele falou, o que você está rindo? Eu falei, irmão, esse é o sonho da minha vida, ter tempo de parar para estudar a Bíblia dessa. Eu ainda quase não pego na Bíblia. Hoje eu pego mais a Bíblia do que naquela época. Mas as palavras que eu prego, irmão, nada delas é estudada na Bíblia. Não? Eu falei, não. Eu oro a Deus e Deus vai e me usa ali na hora. Eu costumo estudar a Bíblia, premeditar uma mensagem. Eu tenho muito cuidado de não pregar aquilo que eu quero. Eu não posso fazer isso, porque se não for a minha palavra, não vai dar resultado nenhum na sua vida. O que liberta é a palavra de Deus. Está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes tem coisas que eu prego, que passo um tempão. Olha só, uma vez eu falei uma palavra com uma irmã, que ela estava precisando de uma bênção. Aí passou um mês, quase um ano. Depois eu fui conversar com a irmã, né? Aí ela falando da bênção dela, né? Mas eu aprendi com você, irmã, que é isso. Ela falou certinho que eu tinha ensinado ela. O negócio foi gravado na mente dela.
Ela disse que não conseguia esquecer aquele conselho que eu dei a ela. Mas por que ficou gravado lá? Porque aquela palavra foi pregada no coração dela pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus que me usou. Se fosse eu falando, eu ia sair dali até esquecer o que eu falei. Não ia dar em nada. Palavra de homem não liberta, não cura, não faz nada, mas de Deus faz. Aí ele está dizendo aqui, ó. Não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e eu assolava. E na minha nação excedia em judaísmo. E muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos, aí ele está explicando lá o negócio dele lá. Mas o que eu queria saber, o que mais queria prestar atenção é isso aqui. Cuidado para você não ficar passeando, zanzando no Evangelho de Cristo. Nossa, eu vou cuidado. Cuidado com isso. Você vai no TikTok, você ouve uma palavra lá. Você vai no Facebook, ouve uma palavra lá. Tu vai na rádio, ouve uma palavra lá. Vai na rua. Mas daqui a pouco você não sabe mais o que fazer, gente. Procura ficar com aquela palavra que Deus está falando no seu coração. Procura ouvir a pessoa certa. A Lídia, para salvar a família dela, Deus queria que ela ouvisse Paulo. Pastor, mas Paulo não está mais aqui, mas Deus já te mostrou quem você tem que ouvir. É a pessoa que Deus, toda vez que você ouve aquela pessoa, você é abençoado, as coisas andam, as coisas funcionam. Agora você não ouve. E outra coisa, a pessoa é de Deus. Tem coisas que é simples, mas é o poder de Deus. Igual hoje estava acontecendo um negócio lá em casa. Como é que é o nome daquele negócio? Notebook, não é notebook não, é notebook, nossa. Então, estava acontecendo um negócio lá, que a Natasha estava passando as mensagens, é uma ferramenta de trabalho lá que a Natasha usa, para passar as mensagens da gente, lá no Pastor Mota, no Facebook, né? Aí ela ligou o notebook e o bichinho estava lá rodando. Estava dizendo que ele estava reiniciando, né? E o negócio não queria funcionar de jeito nenhum. Botava no tomate, tirava o tomate, ligava, já tinha tentado de tudo, né? E nada. Aí a Natasha foi lá e me deu ele na minha mão. Vai aí, mãe, ora ele, bota a mão dele, faz alguma coisa dele. Eu fui lá, orei, tal. Lembrei de mal, orei e entreguei a ela. Aí eu entreguei ela, não estava funcionando não, mas eu falei com Deus, falei, Senhor. Aí, quando foi de tardinha, eu perguntei a ela, o negócio estava funcionando, não estava funcionando. O troço está funcionando. Então, quando você é de Deus, as coisas com você acontecem, não é um evangelho novo. Se você repreender aquilo ali em nome de Jesus, aquilo ali não tem mais. A raiz, aquilo que está dando vida, aquela raiz, é igual a doença, é um espírito que dá vida àquela secreção, que dá vida àquela enfermidade, aquela ferida, aquele machucado, aquela doença. Você está entendendo? E quando você fala em nome de Jesus, aquilo ali, a vida daquilo ali sai. A tendência é se secar. Quando Jesus falou com a figueira, nunca mais haja fruto dentro. O que a figueira fez? Se secou. Acabou a vida daquela figueira. E quando você fala com uma doença, acabou a vida daquela doença. A tendência daquilo ali é acontecer o quê? Secar e não volta mais. Glória a Deus? Sim ou não? Você tem que crer em Deus. Não pode ser pessoa religiosa. Se você não ouve o Evangelho como tem que ouvir, você não vai chegar a esse nível. Então, sai, Satanás, dessa figueira. Sai dessa figueira. Sai dessa figueira, não tem que ela ouvir por sua cara, porque você não está, você está misturando os evangelhos todos. Entendeu? Você mistura que Jesus não levou a doença, que a doença não pode declarar no poste, que a doença a mão pesando e vai embora. Entendeu? Você tem que ficar com uma coisa só uma.
Glória a Deus. A Marta, não sei se era a Marta ou Maria, estava muito fatigada. Ela só vivia ansiosa, com um montão de coisa. Jesus falou para ela o quê? Marta, Marta, você anda ansiosa, muitas coisas, mas só uma é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte. O que era necessário ali? Que é só uma que era necessária. A palavra dele. Então, só uma palavra de Deus já é necessária na sua vida. Se você ficar procurando aqui, procurando ali, procurando lá. E você também tem que ver o que está acontecendo. Né? Se você ouve a palavra de Deus e não está te alimentando bem, você tem que perguntar a Deus o que está acontecendo. Pedir a Deus para abrir o seu coração. Porque eu acho que a Lídia acontecia isso com ela. Eu ouvi, mas não entendia nada. O coração dela estava fechado. Por isso que Deus abriu o coração dela para ela entender o que Paulo dizia. Porque vai ver que ela escutava o Paulo, Pedro, aqui, Tiago, Getúlio. Porque já que ela não entendia o Paulo, vai ver que ela saiu ouvindo todo mundo. Jesus queria que ela ouvisse o Paulo. Glória a Deus. Amém? Aqui você está ouvindo falar que não é para você sair do Evangelho de Cristo. Agora, lá no livro de João, para encerrar, lá no livro de João, de Evangelho de João, acharei isso. E ele falou lá para você fazer o quê? Para você não se mover. Se você receber e ele pregar um outro evangelho para você, você não receber, que seja nada. Para você permanecer no evangelho, né? E aqui no livro de João está escrito o seguinte, olha só. João 15. Lá no versículo vamos ver lá, vamos pegar no versículo 7, 15, versículo 7. Olha o que Jesus está falando aqui. Acharam? Se vós estiveres em mim, quem é Jesus, pessoal? Quem é a palavra? Jesus, né? Jesus é eterno. Como Jesus fala, se você estiver em mim, você está na palavra. Você está obedecendo a palavra, você está em Jesus. Ele está falando, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem quem? Em vós. Pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e sereis meus discípulos. Você só dá fruto se você estiver na árvore certa. Você não pode estar na árvore errada. Você está entendendo? Você tem que estar na árvore certa. Você tem que estar em Jesus e Jesus em você para dar fruto. Se você estiver fora da árvore, não vai dar fruto. Aí ele está dizendo aqui, nisso é glorificado meu Pai, que tem muito fruto, e assim serem meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei aonde? No meu amor, não é isso? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis aonde? No meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai,
e permaneço no seu amor. Tenho dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a sua alegria seja completa. Então, pessoal, lá ele está falando que você não recebeu o evangelho errado. E aqui Jesus está falando para você guardar a palavra dele. Que é para você permanecer com ele. Você permanecer com Jesus é você permanecer na palavra. Então, cuidado para você não ser enganado. O diabo, ele é o enganador das nações, ele é pai da mentira. Ele luta para te enganar e levar você para o evangelho falso, aquele evangelho que não tem nada a ver com Jesus, aquele evangelho que não vai acontecer nada na sua vida. É isso que ele faz. E tem muita gente sendo enganada, pessoal. Tem muita gente que está cega. Você vai tentar pregar a palavra para a pessoa não aceita de jeito nenhum, ela já encasquetou na cabeça dela que é daquele jeito. E não adianta você falar mais nada. Então você tem que ter muito cuidado com o que você ouve. Isso é muito sério. A sua vida espiritual é uma coisa muito séria. Você tem que se guardar da corrupção do mundo, tem que se guardar dos falsos evangélicos, tem que se guardar do erro. Você está entendendo? Você tem que guardar a sua alma, cuidado. De tudo que se deve guardar, a Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, você guardar o seu coração, que dele procede a fonte da água da vida. Você tem que guardar o seu coração dos falsos evangelhos, do ensinamento errado, das corrupção. Cuidado com isso. Depois que entra ali, você vai torto e tem hora que o diabo enfia o troço na sua cabeça. Tem gente aí que se você tentar pregar a palavra para ela, ela não aceita. Para você ver o quanto é perigosa a religiosidade, porque já encasquetou um troço errado, a pessoa não aceita o certo de jeito nenhum. A religiosidade, o evangelho é tão perigoso que levou o pessoal a crucificar Jesus. E quem crucificou Jesus não foi as pessoas do mundo, os pecadores, foram as pessoas religiosas que defendiam aquele evangelho errado até os dentes. Entendeu? Olha o perigo que é isso. Eles rejeitaram Jesus, crucificaram, mataram o Filho de Deus por acreditarem que estavam certos. E Jesus tentou tirar aquilo da cabeça dele e não conseguiu. Olha como é que é perigoso. Por isso que ele falou, se vier uma pessoa que quer pregar um troço errado para você, que seja nada. Olha como é perigoso você ficar aí, rolando na internet com o evangelho todo. Olha o perigo que você está correndo. É sério isso. Depois trouxe o preguinho ali dentro do livro. Coisa séria. Amém? Glória a Deus, gente. Mês que vem a gente vai ter um culto jovem. Vai ser que data, gente? Dia 19 de abril, abril, mês, chave de ouro. Então a gente botamos lá na agenda, vai ser que horas? 6 horas, vai ser 6 horas. Nós colocamos lá na agenda, pedindo a colaboração do pessoal que puderem ajudar, ser patrocinador igual o João Vitor, entendeu? Vai patrocinar um cafezinho, não? Então, vocês que puderem estar colaborando, gente, cada um doa aí uma salsicha, uma não, doa, né? Quanto se eu puder doar. O outro vai doar um pãozinho de cachorro-quente. A gente só pretende fazer só o cachorro-quente e o refrigerante, pessoal. Entendeu? Oi? Só o cachorro-quente e o refrigerante. A gente está pedindo o pessoal aí. E a palavra, né, gente? A gente pretende fazer um cafezinho, vamos fazer que negócio de cafezinho, se vem com cafezinho. Tem que ter um cafezinho também, né? Então, a gente pretende fazer um cachorro quente com refrigerante. A gente já fazer o bolo, só o bolo com refrigerante, mas mudando de ideia por quê? Porque o bolo é um pouquinho complicado, porque a gente não tem muita noção de quando as pessoas vão vir.
Então a gente faz um bolo com tantos pedaços, né? Ou vai a mais ou vai a menos. Então a gente preferiu fazer o cachorro-quente rende à vontade, a pessoa pode comer à vontade, e com refrigerantezinho tá bom. Glória a Deus. Então você que sente no coração, vamos juntar aí, dar pão, dar salsicha, dar, né? E a gente consegue fazer uma coisa. Oh, legal. Então, o que acontece? É melhor depois, gente, porque todo mundo fica naquela empolgação, entendeu? Antes o pessoal de barriguinha cheia, descansando, vai dar até sono. Então, o que acontece? Entendeu, pessoal? A gente vai estar fazendo isso aí. Então, vamos orar então em nome de Jesus. Quem trouxe aí dízimo, ofertas, pode estar entregando aqui na frente. Já pode botar ali dentro daquele negocinho ali. Tá? Na casa daquele negocinho ali que está bem. E vamos para o caminho santo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o caminho santo em nome de Jesus. Pega a sua água, pega o sabonete, pega o sal. O sal não coloca, né? E vamos para o caminho santo em nome de Jesus. Tem comprado. Tem mais não. Se comprar, vê se ainda consegue comprar lá. Não sei se ainda está no preço. Oi? Aqui é. É, Marília, todo mundo fala que aqui é assim, é mesmo. Às vezes está um calorzão lá fora, um solzão, a pessoa entra aqui na igreja, aqui é fresquinho, né? Só que é engraçado é que aqui não tem ar-condicionado, é uma coisa natural. Não sei porquê, porque às vezes a pessoa chega aqui, só o quente, ventilador desligado, a pessoa chega e aqui é fresquinho, é mesmo. Oi? É fresquinho aqui dentro, não sei porquê. Vamos orar então em nome de Jesus, gente. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essas pessoas. Pai, que o Senhor venha mudar toda a história. Aonde essa pessoa precisa de um milagre, de uma transformação, de uma mudança. Que em nome de Jesus, o seu milagre venha acontecer. Seja na saúde, seja na prosperidade, seja no casamento, na família. Em nome de Jesus. E eu estou paralisando a ação de Satanás e exigindo que saia. Saia agora em nome de Jesus da saúde, do casamento, da prosperidade, da família. Pegue tudo que é seu e não volte mais em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, eu peço que essas pessoas sejam abençoadas. Eu estou pedindo, Senhor, para colocar o seu poder nesse sal, nessa água, nesse sabonete. A pessoa, quando usar, todo mal venha sair e a pessoa seja totalmente curada em nome de Jesus. Que ora comigo aí pela live, que aquilo que eles estão orando agora e pedindo, eu peço que o Senhor venha conceder eles em nome de Jesus. E Pai, tudo é para a sua glória.
Eu peço que o Senhor receba também dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu não honrarei. Cumpra com o teu nome sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja, e graças a Deus. Amém? Gente, pode terminar de passar, em nome de Jesus. E agradecendo a Deus, amém? Pediu a Deus, agora fica crendo, em nome de Jesus, e vai dar tudo certo. Glória a Deus, Deus abençoe todo o pessoal aí da live, tá? Minha mãe, a Valquíria, oi Valquíria, Deus abençoe, meu amor, você, Valquíria, Beto, também a Carla Bianca, Deus abençoe, Carla, você, o André. Estamos esperando uma turma toda aí, dia 14. Dia 14? Não, é dia 19. Então, eu mudei para dia 14. Eu estou esperando o pessoal dia 14. Não, pessoal, não é dia 14, não, é dia 19. Dia 19 do mês que vem, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. É sempre novo. Eu depois eu vou ouvir, depois você...